Bom dia, então, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, fazendo uma oração, então, ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque Tu nos tem dado vida, Senhor, Tu nos tem dado mais esta manhã, Senhor, esta semana que tivemos. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo Tu tens cuidado de nós, Senhor, nos sustentado, Senhor, e que possamos, agora, neste momento, sermos iluminados pelo Teu Espírito para compreender os Teus ensinos, Senhor, entender a Tua palavra, quem Tu és, e que possamos, assim, te louvar e te engrandecer em todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a gente tem visto os 10 mandamentos. A gente já viu o prólogo, que diz o quê? Eu sou da casa da servidão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, no prólogo, Deus se apresenta em majestade, Deus se apresenta como libertador, Deus apresenta o seu pacto, uma aliança conosco. Que a gente viu bastante sobre o segundo mandamento, a questão da aliança. Quando a gente quebra o segundo mandamento, a gente está basicamente quebrando a aliança, o relacionamento que nós temos com Deus quando nós fazemos uma imagem. A gente viu depois o primeiro mandamento que diz o quê? E o que isso quer dizer? Que Ele é o único Deus. E se a gente não tem Ele como único Deus, por exemplo, como a gente viu, quando a gente coloca alguma coisa no lugar ou acima de Deus, é idolatria. Se a gente pensa no sofrimento, nas questões desse mundo como algo que foge do controle de Deus, estamos pecando contra o primeiro mandamento. Mesmo que a gente não adore aquela coisa que a gente colocou no lugar ou ao lado de Deus, se a gente coloca alguma coisa ao lado de Deus, a gente deixou de ter Deus como realmente Deus. E a gente viu o segundo, a gente começou a ver o segundo mandamento que diz o quê? Imagens. E para continuar nossa praxe de decorar os 10 mandamentos, a gente sabe que o terceiro mandamento é o? Não, o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento? Para o santificar. Quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Como? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Nono mandamento? E o 10º mandamento? Não cobiçarás. Muito bem, então hoje a gente vai continuar com o segundo mandamento. A gente já viu, na verdade, algumas coisas. A gente viu que ele tem um lugar distinto, ele é diferente do primeiro mandamento. Ele não é o primeiro mandamento e o segundo não são apenas um, mas eles são separados, distintos, embora eles tenham uma relação íntima. Então o primeiro mandamento fala sobre o verdadeiro Deus. O segundo mandamento fala sobre como se relacionar com Deus, a verdadeira religião. Lembrando que religião é do religar, é de se religar a Deus, de se relacionar novamente com Deus, se conectar a esse Deus e ter um relacionamento com Ele. Então ele tem um lugar distinto, apesar de ter uma relação bastante íntima. Então a gente viu as questões lá sobre como esse mandamento é diferente do primeiro, onde você pode fazer uma imagem, pretendendo ser uma imagem a Deus, mas você está adorando a Ele de forma errada. Então não é uma imagem de um outro Deus, você pretende fazer uma imagem do próprio Deus, mas não é assim que Deus ordenou. Então você está pecando contra esse mandamento. A gente viu alguns exemplos, a gente viu sobre como eles pensavam que a proximidade com essas imagens era uma proximidade de relacionamento com Deus, como a gente trouxesse Deus para mais perto da gente, e não é assim. Deus não se contenta com isso, não se alegra disso. A gente viu como Deus é um Deus não só de longe, mas como de perto. Apesar de serem diferentes, eles estão intimamente ligados. Toda vez que a gente faz imagem, adora alguma coisa assim, a gente está sendo idólatra também. A gente acaba pecando contra o primeiro mandamento também. A gente viu como eles não criam, que a imagem era um Deus em si, mas que representavam deidades lá de longe, lá do alto, onde o poder da deidade era concentrado e canalizado por meio da imagem. A gente trazia Deus para perto e conseguia se beneficiar dos seus poderes, das suas habilidades, das suas benevolências. A gente viu que as imagens não eram feitas em semelhanças fotográficas. A gente viu como queriam representar Deus como um bezerro.
Não que ele tivesse a forma de um bezerro, mas queria representar o poder dele, a força dele e fazer uso dessa força. E não necessariamente as imagens que a gente tinha é porque queriam representar Deus de semelhança fotográfica. Isso não quer dizer isso. A imagem tornava então Deus e o seu poder mais próximos, mais alcançáveis. Cerimônias e imagens tornavam Deus mais maleável para que a gente pudesse obter favores dele. A gente viu como isso é errado. Então, por que a gente não fazia imagens? Porque isso, primeiramente, não entendia a sua liberdade. Então, como que isso não entende a liberdade de Deus? A gente sabe que Deus, ele é incompreensível. Ele é muito maior do que tudo que nós conseguimos imaginar e pensar, porque Deus é infinito, é eterno. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. E o artesão, então, ele tenta controlar Deus, mas é o contrário. Nós devemos deixarmos ser controlados por Deus. Na verdade, Deus nos controla. Deus é o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas e que ordenou todas as coisas. Então a gente viu que fazer uma imagem de Deus é não entender primeiro quem Deus é e a sua liberdade, o seu poder, a sua majestade, a sua grandiosidade. A gente viu alguns exemplos disso, como a arca, como que criar imagens é tentar colocar Deus numa coleira para que Deus vá adiante e faça todo o trabalho sujo e liberte, conquiste a terra e tudo mais. A gente viu como isso é errado. A gente viu também que é não entender a sua majestade. Quando Deus falou ao povo, quando ele deu o decálogo, ele se mostrou, ele não se mostrou, não se viu a aparência, mas a gente viu trevas, trovões, fogo, a gente viu toda parte da majestade de Deus, na verdade, e fazer uma imagem em contraste com isso é praticamente ridículo. Em relação à majestade de quem Deus é, tentar representar isso em uma imagem feita por mãos de homens. A gente viu como no dia de juízo eles vão lançar todas essas imagens, essas coisas ridículas, as topeiras e aos morcegos, que não falem de nada. Não tem como comparar a Deus, com que coisa semelhante confrontareis com Ele, como a imagem tem que ser pregada e fixada para que ela não bambeie. Isso nada tem a ver com o nosso Deus. Viu como é comparada dessas trevas e a gente chegou até aqui, que a imagem não entender então o pacto com o nosso Deus, que fez uma aliança conosco. Então, como é que a gente quer fazer uma imagem para trazer Deus mais próximo de nós, para que nós podemos ter uma proximidade com o nosso Deus, sendo que Deus já desceu dos céus, fez um relacionamento conosco, fez um pacto, uma aliança conosco, uma aliança de libertação, de salvação, e a gente quer fazer isso agora por meio de um ídolo, como isso é um adultério com Deus, como Deus não se agrada disso, porque Deus se tornou acessível. Ele não é Deus somente de longe, mas Ele é Deus de perto. Especialmente em luz do Novo Testamento, nós sabemos que Deus está conosco quando? Nas aflições, nas alegrias, nas tristezas, em todos os momentos de nossa vida. Especialmente no Novo Testamento, com o Espírito de Deus derramado sobre nós, nós temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança maravilhosa conosco. Como é que a gente quer fazer uma imagem para fazer com que Deus se aproxime mais de nós? Então a gente parou, acho que aqui, a gente viu sobre o zelo de Deus, sobre a parte do mandamento também que fala sobre trazer maldições e bênçãos. A gente vai falar mais um pouco disso para o final do mandamento. E agora então, indo para a parte nova, seria a questão da espiritualidade de Deus. Então o que tem a ver a espiritualidade de Deus, ou seja, Deus é espírito, com a proibição de imagens. Então o que significa quando a gente fala que Deus é espírito? Que Ele é um fantasma que atravessa paredes? Não se pode ver, Ele é invisível. E também, quem Deus é, Ele é espírito invisível e não é contido em lugar nenhum. Especialmente pela sua majestade, pela sua grandeza, Ele é infinito. Ele não é só eterno, mas Ele é infinito. Os céus e a terra não podem conter o nosso Deus. A gente tem um texto muito conhecido, que é João 4:24, que fala que é chegada a hora e já chegou, em que vocês não adorarão em Gerizim ou em Jerusalém, mas adorarão a Deus como? Em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito? Não significa que é internamente, no nosso coração, simplesmente que a gente adora. É o culto racional, mas significa que Deus, que preenche todas as coisas, nós não estamos mais limitados a um lugar, não estamos mais limitados a Jerusalém, mas podemos adorar a Deus aqui, em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, sem dúvida, com todo o nosso ser internamente, mas não simplesmente porque é uma adoração interna, é uma adoração também pública e externa. E em qualquer lugar nós podemos adorar o nosso Deus, porque Ele está em todo lugar.
Ele preenche todas as coisas. Para onde fugirei do nosso Deus? Se eu tomo as asas da alvorada, lá está também. No mais profundo do abismo, lá está também. Deus está em todos os lugares. Nós podemos adorá-lo em todos os lugares que estamos. Que é uma bênção sabermos disso. Não precisamos estar em Jerusalém, não precisamos estar no templo. Não importa onde nós estivermos. Numa cadeia, sendo torturados, Deus está lá. Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, não importa o que está acontecendo à nossa volta, Deus está conosco em todos os lugares, podemos adorá-lo, porque Deus é Espírito, certo? Ele não se limita a um templo, ele não se limita a uma arca, ele não se limita a um lugar específico, certo? Porém, o segundo mandamento, quando a gente fala que não dá para fazer imagem porque Deus é Espírito invisível, ele não se limita somente a isso. Muitas vezes a gente vê essa argumentação de que não se pode fazer imagens porque Deus é invisível, é Espírito. Mas não somente isso, é muito mais do que isso também. Então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente se limita a esse argumento para não ter uma visão dualista, onde o Espírito invisível ou a alma é superior do que a carne, do que o corpo que Deus fez para nós, que nós teremos um corpo também. Nós não cremos nisso, que na ressurreição haverá uma ressurreição do corpo. Estaremos em corpo. Jesus Cristo está em corpo também. Na sua natureza humana, Jesus Cristo tem um corpo, não simplesmente um espírito, uma alma, mas Deus também tornou o corpo. Então a gente tem que tomar um cuidado para não pensar nessa visão dualista, em que o espírito é mais próximo de Deus e o corpo não tem nada a ver. Quando a gente fala que a adoração é simplesmente interna, é espiritual nesse sentido, a gente pensa que o espírito está próximo de Deus, mas o corpo seria algo ruim, ou que não está perto de Deus, que não pode se aproximar de Deus. Mas não é isso que a gente fala, que a gente viu quando Cristo fala que adorarão em espírito e em verdade, certo? Então, o primeiro ponto, toma cuidado com essa visão, que é uma visão muito conhecida, né? Desde Platão é uma visão muito conhecida de que as coisas abstratas, espirituais, o reino que a gente não visualiza, o reino das ideias, seria superior do que esse plano em que nós estamos, que nós vemos, sentimos, cheiramos, tocamos. Isso não é como a Bíblia nos ensina. Tanto que a gente tem que uma das esperanças de todo cristão é o quê? É a visão beatificada, é a visão de Deus, onde nós o veremos face a face. O que Moisés pediu para Deus? Lembram? Moisés não pediu para ver a face de Deus? E foi concedido isso? Não. Porque ele não podia suportar, você vai ver só as minhas costas, falando antropologicamente, aí você vai ver só um pedaço da minha glória. E mesmo assim a face de Moisés resplandecia. E Cristo falou, bem-aventurados puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. Essa é a nossa esperança. O que Filipe falou para Jesus Cristo? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o que Cristo respondeu? Filipe, há quanto tempo estás comigo e não sabe? Quem vê a mim vê o Pai. A esperança nossa, uma das esperanças de todo cristão é ver a Deus face a face. Quando o céu se abrir, quando Deus descer em glória, nós veremos Deus face a face, não temeremos, porque nós fomos santificados, escolhidos desde a fundação do mundo, e quando nós vermos nosso Cristo voltando, será a maior alegria do mundo. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade, Ele habitará conosco, nós veremos Ele face a face, mais do que Moisés, mais do que todas as pessoas deste mundo conseguiram ver na eternidade. Essa é a nossa esperança, estaremos com Deus face a face, num relacionamento inimaginável para nós neste momento. Essa é uma das grandes esperanças nossas, não simplesmente algo abstrato, espiritual, mas físico, vendo a Cristo e vendo em Cristo o Pai. Então essa é uma das esperanças de todo cristão, certo? Então nós estamos sempre falando de formas abstratas. Outro ponto também é a imagem e o próprio Deus. As imagens que o próprio Deus também colocou, criou e fez. Então, quando a gente fala de imagens de ídolos e de Deus, elas sem dúvida não podem ser feitas. Isso já está claro o suficiente. Mas Israel era rico em diversas imagens, diversos tipos de imagem. Israel era rico nisso. O tabernáculo, o templo, por exemplo, a gente via grandes imagens, grandes obras, grandes artes sendo feitas. A arca, a estola sacerdotal, a serpente de bronze, como o Fabrício acho que falou domingo passado, isso tudo eram, de certa maneira, as imagens também. Só que elas não eram imagens para quê? Para adoração. A serpente foi colocada, e quando ela foi colocada, ela não estava associada a culto nenhum. E quando ela se tornou associada a culto, o que aconteceu? Ezequias veio e a destruiu.
Esse não era o objetivo daquela imagem, não era para isso que ela foi feita. Se vocês estão adorando uma serpente de bronze, vocês não estão adorando o verdadeiro Deus. Não é esse o tipo de cultuar a Deus. Por mais que seja Deus que mandou erigir aquela serpente de bronze, fazer ela para que todo que fosse picado olhasse para ela, fosse curado. Se vocês começam a adorar essa imagem, ela deve ser destruída. Certo? Essa não é a forma correta de adorar o nosso Deus. Na estola sacerdotal também era o meio legítimo de consultar a Deus. A gente tinha a estola sacerdotal feita também, como a gente vai ver para beleza e tudo mais, com Urim, Tumim. Era uma forma correta, um meio legítimo que Deus estabeleceu e ordenou para consultar a Ele. Mas quando Gideão começou a fazer uma estola sacerdotal também, como Mica fez também, eles fizeram a sua própria estola sacerdotal de forma contrária ao que Deus ordenou. De forma que não se agradou a Deus. De forma que todo Israel cometeu idolatria adúltera, como Deus fala, quando seguiram aquela estola sacerdotal e buscaram consultar a Deus de uma forma que Deus não instituiu. Lembrando de novo que a gente viu no primeiro mandamento, como a gente consulta essas coisas que estão por aí, deixa horóscopo até abrir a Bíblia e colocar o dedo, a gente está consultando a Deus de uma forma que Deus não instituiu, querendo buscar o conhecimento que Deus revelou para nós, ou o conhecimento que a gente acha que é secreto da parte de Deus, que nós queremos conhecer de uma forma que Deus não permite, sendo que Deus enviou o profeta depois de Moisés, aquele profeta que todo que ouvisse seria salvo, Jesus Cristo, que revelou a Deus em toda a sua glória e majestade, para que nós pudéssemos sermos salvos por Ele, pudéssemos saber como nós devemos andar neste mundo. Tudo que nós precisamos saber está escrito já, está na palavra de Deus, na santa palavra de Deus, na santa escritura. Não precisa buscar em outros lugares. Então, quando todo Israel buscou a Deus de uma forma errada, pecou contra Deus. Foi contrário ao que Deus instituiu. A gente viu a arca também, a gente falou um pouco disso, quando Deus deixou a arca, quando Israel tentou usar ela como um objeto para sua vitória, como se quisesse controlar a Deus. Levou a arca para o campo de batalha, pensando que agora eles ganhariam, porque Deus lutaria por eles. E usaram isso de forma errônea, contrária a Deus, tentando usar a Deus e não ser usados por Deus. Como nós sabemos muito bem, a arca foi levada embora, foi roubada. Aí todo o povo sofreu grande derrota naquele dia, porque Deus não se agrada dessas formas, das formas que Ele não instituiu para a sua verdadeira adoração, para a verdadeira consulta a Deus, para saber realmente qual é o conselho do nosso Deus. Todas essas formas contrárias a que Deus instituiu, elas são contrárias ao segundo mandamento, contrárias à forma que Deus instituiu para adorá-lo. Ou seja, existe uma forma, existe a forma correta de nos aproximarmos de Deus. Não é de qualquer forma, não é como nós sentimos, como nós pensamos, mas é como Deus instituiu. Toda vez que a gente tenta se aproximar de Deus da forma que nós achamos melhor, pecamos. Certo? Então, o próprio templo também, ele era visto como garantia de que o povo não seria destruído. Alguém lê lá, por favor, Jeremias 7, 3 ao 7. Jeremias 7, 3 ao 7. Então aqui tem um texto, se não me engano, até Jesus Cristo citou, onde as pessoas falam o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, pensando que por o templo do Senhor estar perto de nós, Deus estaria para sempre perto de nós, que não importa a forma que nós fazemos e adoramos a Deus, mas Deus está conosco, porque eles estão fazendo do templo
uma imagem, um lugar onde nós nos aproximamos de Deus, onde Deus se aproxima do povo. E Deus falou, não pensem porque o templo está você, porque é o lugar que eu escolhi para habitar, para fazer conhecido o meu nome, não pensem que por isso vocês vão se livrar das suas injustiças, das suas perversidades. Vocês todos serão levados também. Vocês todos serão transportados para uma terra que não é sua. Eu vou deixar esse templo será destruído. Então não pensem que por isso vocês têm Deus próximo de vocês. Existe a forma correta em que vocês devem viver, como a gente viu aqui. Não é assim que vocês devem viver, mas como é que vocês devem viver? Em justiça, não oprimindo estrangeiro, órfão, viúva, não derramando sangue inocente neste lugar, nem andando após outros deuses para o vosso próprio mal. Ou seja, andem da forma como eu ordenei, como eu instituí para vocês fazerem. Não pensem que pelo templo estar aqui vocês estão salvos, muito pelo contrário. Agora, se vocês fizerem o bem, se vocês andarem nos meus caminhos, e como eu o instituí, como eu ordenei para vocês, aí sim, vocês habitarão seguros. De outra forma, vocês estarão perdidos. Então, não vivendo. O pai do liberalismo, ele colocou diferente de católicos e tudo mais que tem essa adoração, veneração por imagens e a doutrina está abaixo da igreja. O pai do liberalismo, ele colocou como a doutrina, ela procede dos seus sentimentos, daquilo que você sente em relação a Deus. Então eles falam que a palavra acabam não tendo validade, porque o que importa é como você interpreta, como você sente em relação a Deus, e a doutrina, ela sai do seu sentimento, de você e não de Deus. É bem isso que você falou. Então elas acabam pervertendo a palavra de Deus e trazendo a pessoa como centro, o seu sentimento como centro. E muitas vezes a gente vê coisas piores também, colocando, por exemplo, poderes em certas pessoas que podem fazer uma oração forte. Acaba sendo praticamente a mesma coisa, onde se fulano orar por mim, se eu doar mais do que meu dízimo, se eu fazer não sei o que lá, como se isso fosse formas corretas de adorar a Deus e buscar andar nos seus caminhos. Como é que Deus abençoa alguém? Como é que Deus falou a Josué? Se andares como? Nas minhas palavras, se não desviarem nem para a direita nem para a esquerda, aí eu serei contigo, aí eu te abençoarei. Em todo lugar que você pisar, se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar nos meus caminhos, essa é a forma que você será abençoado. Não é pedindo para fulano, não é dando toda a sua riqueza, não é a forma que você faz externamente, mas é realmente quem você é e quais são os caminhos que você anda. Então não pensem que vocês estão seguros se vocês confiam e depositam a sua confiança nessas coisas, em orações de pastores e etc. Aí você está idolatrando, né? Colocando alguma coisa. Da água, da rosa, da terra santa. Acaba sendo que a gente acabou de ver cerimônias que tentam tornar Deus maleável, como se isso fosse uma forma de fazer Deus operar na nossa vida. Cerimônias que não foram instituídas por Deus, formas erradas de se aproximar de Deus e buscar as bênçãos de Deus. Então acaba sendo idolatria, pervertendo, indo contra o segundo mandamento. É que é muito comum no nosso meio, no meio evangélico do Brasil. Não é somente católicos que têm cerimônias e belas e tudo mais, mas os evangélicos também têm as suas cerimônias idólatras. Certo? Tudo bem? Mais alguém? Beleza. Então, partindo para o homem como a imagem de Deus. O que significa o homem ser a imagem de Deus? Então aqui eu vou passar um pouco a visão do autor, porque se a gente for olhar todos os teólogos, não tem uma visão muito precisa sobre o que significa ser a imagem de Deus. Alguns acabam falando mais sobre a questão relacional, sobre a nossa capacidade de se ligar a Deus, como essa será a imagem de Deus em nós, é a capacidade que nós temos de Deus se comunicar conosco, de nós nos aproximarmos de Deus. Sabemos quais são os seus
mandamentos, as formas que agradam a Deus e andarmos nesses mandamentos, essa capacidade relacional, alguns falam que essa capacidade de ter um relacionamento com Deus seria a imagem, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus. Outros partem mais para o lado funcional, onde nós somos o representante de Deus, onde Deus colocou o homem aqui como seu representante para representá-lo aqui, para cultivar a terra, para continuar a sua obra criativa aqui, para ser o seu representante, com que toda a terra desse glória ao nosso Deus. O autor ele acaba algumas vezes misturando um pouco os dois lados assim, mas geralmente a gente tem um foco nessas duas opções, né? A capacidade relacional ou a capacidade funcional de sermos o representante de Deus. Então, como a gente viu em relação das imagens, a imagem representa a deidade, isso que as pessoas dos tempos antigos pensavam em relação das imagens, como algo que representava a deidade, que não era a deidade em si, mas que representava aquela deidade e o poder que ela tinha. Ou um aspecto da deidade, então, o poder da deidade. Né? Então, nessa ideia, o homem ele seria a verdadeira imagem de Deus como representante de Deus nessa terra, que exerce o poder de Deus nessa terra, que recebeu a autoridade de Deus para sujeitar esta terra. Então, nesse aspecto, o homem seria verdadeiramente a imagem pela qual Deus instituiu ele, a sua imagem nesta terra. Não as coisas que os homens fazem, mas o homem em si, que foi a imagem que o próprio Deus criou para representá-lo. Então, de forma semelhante, porém muito mais especial, a gente tem que Cristo é o quê? Colossenses 1,15. Alguém abre lá e lê, por favor? Então aqui a Bíblia fala, 2 Coríntios 4,4 também, que Cristo, ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas ele é a imagem do Deus invisível. Né? Cristo é a imagem do próprio Deus invisível de uma forma muito mais especial do que nós. Um aspecto talvez que não coloca no livro, mas que é sempre bom relembrar, é que Cristo como a imagem, geralmente todos falam corretamente que a imagem de Deus depois da queda, a gente acaba perdendo essa imagem pura que a gente tinha antes, acaba se corrompendo. E Cristo, como a imagem perfeita de Deus, vem e restaura essa imagem em nós. Então é sempre bom lembrar esse aspecto redentor de Cristo, como a imagem de Deus que veio para que pudéssemos ter a imagem de Deus em nós restaurada também, de glória em glória, para que nós possamos refletir perfeitamente a imagem do nosso próprio Deus, buscando imitar a Cristo, que é a imagem perfeita do nosso Deus, para que possamos refletir essa imagem de Deus, não como homens caídos, mas agora como homens renascidos, renovados, né? Revestidos pelo próprio Cristo. E um outro aspecto também é que nós somos templos de Deus. Da mesma forma que eles pensavam que a deidade podia apitar as imagens e tudo, as imagens criadas, a gente tem que, nós somos, a Bíblia nos coloca como templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, onde o Espírito Santo apita em nós, está em nós. Nós somos a imagem feita por Deus, onde Ele habita nessa imagem pela pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós para quê? Não simplesmente para estar lá, mas para nos controlar. Não para nós controlarmos o Espírito Santo e controlarmos a Deus, mas para que pudéssemos ser controlados pelo Espírito Santo. Seguindo a direção do Espírito Santo e não o contrário, falando o que o Espírito tem que fazer, como se fosse uma espécie de poder. É como se eu pudesse ativar o Espírito Santo e fazer as coisas que eu desejo. Não, é o Espírito Santo que nos controla e nos leva a caminhos santos para que possamos ser santificados. É o Espírito Santo que nos santifica. E assim, então, pelo dom do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo, nós podemos atuar aqui na criação, ter o domínio da criação, sermos o representante de Deus com todo o poder dado por Deus a nós para que pudéssemos fazer essa obra pela qual Ele nos colocou nessa terra, para que possamos sujeitar a criação, para que possamos fazer com que todas as coisas aqui glorifiquem o nome do nosso Deus. Por isso nós somos habitados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para sermos capacitados para fazer essa obra. É o motivo pelo qual fomos criados e colocados nesta terra. Certo? O Catecismo de Heidelberg, ele também fala na sua pergunta 6, mas Deus criou o homem tão mau e perverso? E a resposta foi, não, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é,
em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com Ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Então aqui ele fala sobre a imagem de Deus, como a forma como nós agimos também para vivermos em verdadeira justiça e santidade e também para ter um relacionamento com Deus. É para conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, e ter um relacionamento com esse Deus e Criador. E então, louvá-lo e glorificá-lo. Então, a imagem de Deus geralmente está associada a isso. Somos imagem de Deus para quê? De acordo com o Catecismo Heidelberg, não para vivermos segundo os nossos caminhos, não para louvarmos a nós mesmos, não para glorificarmos e exaltarmos a nós mesmos, mas para que toda a nossa vida seja para louvar e glorificar a Deus, para que possamos conhecer corretamente quem é esse Deus, verdadeiramente quem é esse Deus, e tenhamos um relacionamento com Deus verdadeiro, não com imaginações nossas, com imagens que foram criadas, ou temendo os poderes desta terra, da natureza, mas sabendo quem é o Criador de todas as coisas, conhecendo corretamente quem é o Criador, e não temendo a criatura, mas temendo somente ao Criador, certo? Então o homem foi criado exaltado sobre os animais. Ele foi o único que recebeu sopro na criação do próprio Deus. Aí foi criado, exaltado e com entendimento e razão. É um aspecto que geralmente é colocado como necessário para que nós pudéssemos ser imagem e semelhança de Deus. Se a gente não tivesse entendimento nem razão, como é que nós poderíamos ser a imagem de Deus? Como é que poderíamos sujeitar a terra? Como é que poderíamos ter um relacionamento com Ele? Como é que poderíamos louvá-lo e adorá-lo se nós não temos entendimento e razão? Então, como seres humanos, nós somos criados com entendimento e razão, mas geralmente se fala que, o autor especialmente fala que esses aspectos, eles não são a imagem de Deus em si, mas são aspectos necessários para que pudéssemos ser a imagem de Deus. Lembrando que a ideia de imagem de Deus é representante de Deus sendo habitado pelo próprio Deus. Então, para isso, para que nós pudéssemos ser a imagem de Deus, nós fomos criados de forma exaltada sobre a criação, de forma exaltada sobre os animais, de forma que nós temos entendimento e razão diferente dos animais. Então, agora nós podemos exercer essa representatividade de Deus, sermos representantes de Deus. Então eles dividem isso. Esses aspectos não são a imagem em si. A razão, o entendimento não seria o que constitui a imagem de Deus, mas são aspectos necessários para sermos a imagem de Deus. Então os incrédulos, a pergunta que é bem interessante, os incrédulos nos quais o Espírito de Deus não habita, são imagem de Deus? E aqui tem uns pontos que pode ser polêmico, e dependendo de como você vê o que significa a imagem de Deus, eu vou estar aqui de novo a ideia do próprio autor, onde ele fala que a resposta é não. O incrédulo, ele não é habitado por Deus. Então a resposta é o não, mas é o não qualificado. Não, mas alguma coisa. Então isso tem que ser explicado com bastante cuidado, né? Então não peguem esse não e acabem por aí. Então quando ele fala que os incrédulos não são a imagem de Deus, o que ele quer dizer? Então, se qualidades naturais não são a imagem de Deus, não importa se o incrédulo tem entendimento e razão. Isso não o constitui, não o torna a imagem de Deus. O torna passível de ser a imagem de Deus, mas não o torna de fato a imagem de Deus. O torna hábil de se tornar a imagem de Deus, mas não é isso que seria a imagem de Deus. Mas ele não tem mais relacionamento com Deus. O Espírito Santo não habita nele. Então, nesse ponto, os incrédulos, nesse aspecto, não seriam a imagem de Deus. Então, é a qualificação. A gente tem que explicar com bastante cuidado o que significa quando o autor fala que não foi criado, que não são agora a imagem de Deus. Ele não fala que ele tem uma distinção um pouco suave, onde ele não fala que não foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas que eles não são a imagem e semelhança de Deus, porque eles estão em rebeldia contra Deus, não estão sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele vai voltar, não é bem assim, ele vai qualificar com cuidado isso, mas a ideia geral, quando a gente vê todos os teólogos, é que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem acabou sendo corrompida, né? E tem que ser restaurada pela verdadeira religião. Então, ele lembra, por exemplo, aquele aspecto em que Deus deixou a arca. A arca da aliança foi criada pelo próprio Deus como seu trono.
Mas assim que foi usada de forma errada, quando não estava mais servindo o propósito pelo qual Deus criou aquela arca, o que Deus fez? Deus deixou aquela arca. Deus se afastou daquela arca. Deus deixou que o povo se perdesse. Então, da mesma forma, o ser humano, depois que ele não está seguindo o propósito de Deus, Deus não está habitando dele, naquela pessoa. Deus não está mais com aquela pessoa. Então, a arca, mesmo assim, Deus não permitiu que ela fosse destruída, porque ela foi criada por aquele propósito. Mesmo que ele não estivesse servindo aquele propósito, a arca foi criada para aquele propósito. E nós sabemos da história, né? Então, Deus não permitiu que ela fosse destruída e que nem ficasse nas mãos dos filisteus. Deus fez com que pragas caíssem sobre os filisteus, e os filisteus fizeram um experimento bem engenhoso para realmente saber que era Deus que estava controlando todas aquelas coisas. Onde a gente tem aquelas duas vacas lá, bois, não sei, que nunca carregaram, nunca puxaram um carro, né, que tinha um bezerro lá, eram vacas, né, que tinha um bezerro lá, então chamando por elas. Era a coisa mais impossível que aquelas vacas fossem certinhas levando a Arca da Aliança de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu, provando que Deus tinha um certo zelo pela arca que ele criou. Por mais que ela fosse usada de forma contrária e permitiu que ela fosse roubada, Deus ainda não permitiu que ela fosse destruída e fez com que ela voltasse para Israel. Então ele começa a falar isso. Por mais que ele afirme que os incrédulos não são a imagem de Deus, a gente tem que tomar um certo cuidado sobre o que nós pensamos a respeito deles. Tanto que a gente vai ver que a ética, ela se baseia fundamentalmente nesse aspecto de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. A santidade da vida, tudo que nós pensamos sobre o relacionamento que nós temos um com o outro, ela se baseia fundamentalmente nisso. Então ele não quer destruir esse fundamento. Ele quer falar que Deus não habita mais nos incrédulos, que eles não estão representando a Deus, que eles não estão fazendo a função pela qual eles foram criados aqui, colocados na terra, mas ele toma esse cuidado de falar que eles não estão desligados assim da imagem de Deus. Porque se a gente tira esse aspecto, aí sim, aí acabou a ética, aí não faz mais sentido. É por isso que a gente fala que os ateus, eles não têm por que andarem de forma boa, fazerem o que é correto. Por mais que eles possam andar de forma boa, fazer o que é correto, não tem um porquê. Por que eles fazem isso? Se nós somos nada e vamos para o nada, né? Se nós viemos do nada e vamos para o nada, nós não somos nada, nada que importa. Se não tem um fundamento maior, se não tem algo maior por trás de tudo, não tem por que sermos bons. Exatamente por isso, Hitler, ele pegou um livro do Nietzsche e passou para todos os seus comandantes lá, falando que se Deus está morto, né, se a gente está aqui só por mera evolução, a raça superior vai ganhar. Então é extremamente coerente com essas visões o que ele fez. Não tem por que o ateu, os incrédulos, os não teístas, não tem por que andarem de forma boa, não tem por que terem ética. Diferente de nós que cremos que o homem realmente é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o fundamento para toda a ética. Se a gente quebra isso aí, que é o que o mundo tem, a gente vai ter uma visão incoerente. Quando o mundo fala sobre o que é certo e errado, eles têm uma visão incoerente, porque eles não têm base, não têm fundamento para falar isso. Se não existe Deus, a regra de todas as coisas, o fundamento da nossa ética, da nossa vida, de como nós devemos andar, de criação do ser humano, de todas as coisas, não tem por que a gente seguir as regras que nós temos atualmente. Darwin também, para citar outro exemplo, ele afirmava que não deveria ter escravidão, mas ele não afirmava que negros e brancos poderiam ser iguais, que negros seriam superiores, porque se é tudo árvores diferentes da evolução, a que está superior é a que tem que ir para frente mesmo, as outras não. Então ele era coerente com a sua visão, que muitos acham absurdo hoje em dia, mas ele afirmava isso e era coerente com a visão que ele tinha de mundo. A nossa visão de mundo, a visão correta de mundo é baseado nesse aspecto, que fomos criados por Deus, que é a regra, o fundamento, a base. Nós seguimos a lei, que é o caráter do próprio Deus, que provém de Deus, que não provém de nós, porque nós, se a gente segue a visão que o mundo dá, não tem por que andarmos de forma correta, né? Não tem por que falarmos que foi errado todo o massacre que Stalin fez, que Hitler fez, que Mao fez, ou que qualquer outra coisa aconteceu. Não tem por que falar que foi errado, foi simplesmente obra da natureza, certo? É fruto da graça comum. Se não fosse Deus restringindo a humanidade, todas as coisas já teriam sido destruídas. É como a gente viu, acho que talvez na primeira aula que a gente viu sobre a lei de Deus no coração dos homens, né, que refletem isso.
que são juízes para si mesmo, isso é graça de Deus. É pela graça de Deus que nós andamos aqui, porque essas pessoas, se elas fossem coerentes, intelectualmente coerentes, sei lá, né, a gente já tinha... Deus escreveu a lei de Deus no seu coração. Alguns cauterizam a sua consciência, né, e andam de forma como nós vemos por aí. Mas Deus escreveu a lei de Deus no coração de forma que sabemos quando estamos fazendo algo que não fomos feitos para fazer. Sabemos que é errado tirar a vida de forma ilícita. Todos sabem isso. Não importa qual cultura que você vá, todos sabem isso. Por mais que eles restringam, não é errado tirar a vida do povo da minha tribo, mas o outro vamos matar. Mas eles sabem que tem esse aspecto que é errado tirar a vida de forma ilícita. Porque Deus criou o homem assim, escreveu a lei no seu coração. Uma das grandes promessas que nós temos é que Deus escreverá a lei no nosso coração de tal forma que nós não mais ensinaremos, que saberemos, teremos a lei completamente, perfeitamente no nosso coração, que Jeremias fala, Ezequias fala, onde a lei estará no nosso coração e na nossa mente. Deus escreverá novamente na nossa mente e no nosso coração a sua lei, de forma que nós andaremos nos seus caminhos por toda a eternidade. Que é uma das promessas maravilhosas que nós temos. Nós não seremos mais capazes de pecar, como diz Agostinho lá, né, depois da ressurreição, depois na vida eterna, que quando Deus criou o homem como? Pode pecar e não pode pecar. Depois que o homem caiu, o que aconteceu? Ele não pode não pecar. Né? Ele peca porque ele é um pecador. Aí depois que Deus restaurar, ele não pode pecar. Ele faz um joguinho de palavras lá, mas ele coloca dessa forma. Falando que depois, na restauração de todas as coisas, nós teremos um coração perfeito. A lei perfeita em nós. Um relacionamento perfeito com Deus, de forma que andaremos com a ética perfeita. Né? E o fundamento da ética é isso, certo? Tudo bem? Não sei se eu devaguei demais aí por muitas coisas. E o que eu estava falando mesmo? Então, da mesma forma, o homem foi criado para ser habitado por Deus. Né? E mesmo o templo vazio, isso não quer dizer que a gente pode denegrir esse templo, que a gente pode simplesmente tacar pedra e matar as pessoas que são incrédulas, perseguir os incrédulos, porque ainda foram criados como templo de Deus. Isso não nos dá permissão nenhuma de denegrir esse templo, de falar mal, de maldizer os incrédulos. Não simplesmente de fazer mal físico aos incrédulos, mas de fazer qualquer tipo de mal. Da mesma forma que nós amamos os nossos irmãos, Deus nos manda também amar os nossos inimigos. Porque Deus é Deus benevolente, é Deus amoroso, que faz cair chuva sobre o justo e sobre o injusto, que faz o sol sair sobre o justo e o injusto. Somos chamados a ter esse mesmo tipo de amor. Né? Porque, sem dúvida, essa coisa tem que ficar bem clara. Né? A gente não... aceita o pecado, né? A gente não aceita como se fosse algo normal. A gente faz o bem a todos, mas a gente não deixa de falar. Acho que eu vou falar talvez nessa aula ainda. A gente não deixa de falar que o que é errado. A gente não deixa de deixar bem claro o que é errado, de colocar a nossa posição. É por isso que a gente tem vários credos na nossa igreja. A gente vai falar também um pouco sobre os credos que nós temos, imagens fixas, por assim dizer, sobre como é importante a gente deixar claro o que Deus falou. A gente não pode afirmar o que Deus não falou e se prender às coisas que Deus não afirmou, mas a gente também não pode deixar de afirmar o que Deus falou, e falar que é errado o que Deus deixou claro que é errado, que é o que o Fabrício estava falando. Né? Então a gente não vai amar a todos incondicionalmente e aceitar o pecado de todos como se fosse algo aceitável. Né? A gente sempre vai deixar claro que o que é errado, especialmente no nosso meio, especialmente com os nossos irmãos. Se a gente vê alguém fazendo errado, agindo de forma contrária aos mandamentos de Deus, às ordens do nosso Deus, nós declaramos isso claramente, de forma correta, é claro. A gente tem lá Mateus 18, né? A gente vai primeiro a pessoa, se a pessoa não ouvir, a gente leva mais um, senão a gente traz aqui, no nosso caso, a liderança da igreja para que afirme, depois até toda a igreja saber também, tem toda a questão, a ordem correta de fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que exortar os nossos irmãos sobre o que eles estão fazendo de errado. Acho que é isso. Depois, talvez para acabar essa parte aqui, nos últimos segundos que falta, então um aspecto que é importante ressaltar aqui, que o autor levanta também, é que não importa se é crente ou não, a vida humana ela tem uma dignidade especial.
O ser humano ele tem uma dignidade especial. Ele é superior a qualquer panda ou qualquer baleia que está nesse mundo. O ser humano sempre tem uma dignidade especial. E somos contra eutanásia, somos contra aborto, somos contra éticas sociais coletivas, onde o indivíduo perde a personalidade, é apenas uma engrenagem, é uma parte da estatística. Somos contra isso. O indivíduo não é simplesmente um pedaço de estatística, mas é um ser criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Somos contra o liberalismo. O homem não é autônomo, mas deve servir a Deus. Nós já vimos isso e discutimos sobre isso, que o homem foi criado para servir a Deus. A lei de Deus é que rege todas as coisas. Nós não somos lei para nós mesmos e não precisamos prestar contas a Deus. Nós sabemos, e Deus deixou isso bem claro, que todos prestarão contas a Deus porque estamos debaixo da lei daquele que nos criou. Então somos contra todas essas coisas porque fomos feitos de uma forma especial. Fomos feitos para sermos templo de Deus, para sermos habitados por Deus. Por isso, não permitimos essas coisas e falamos abertamente contra e lutamos contra essas coisas, porque isso vai contra o que Deus revelou a nós. Somos a favor da pena de morte. A gente vai ver no 6º mandamento sobre a diferença de uma morte lista, sobre exatamente o que significa o não matarás. Mas nós não lutamos contra a pena de morte porque existe uma forma correta de fazer isso, tanto que Deus instituiu na sua lei penas de morte, entre outras coisas. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda ou colocação? Beleza. Então, Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?